feitiçaria, magos, prostituição. Nós podemos junto agora dizer, em nome de Jesus, tudo isso está repreendido. Nós podemos dizer que tudo isso está repreendido. E nós vamos buscar ao longo dessa semana a solução dos nossos problemas que está nas mãos de Deus. E que Ele hoje pode e deve e está nos entregando. Já está em nossas mãos. Vamos ficar de pé e buscar a Deus. E o homem de Deus pediu que ele fizesse um mergulho no rio que não era tão limpo como ele conhecia, como ele queria. Mas as coisas de Deus, meu irmão, são dessa forma. Você, com os teus olhos, vê de uma maneira, mas Deus trabalha totalmente fora do contexto humano. E por que ele foi para aquele rio? Para ele saber que foi Deus que fez o milagre da restauração e a cura da lepra. Porque se ele sabia que era um rio de águas impuras, não podia fazer a água curar sua terra. Então foi por isso que ele foi enviado para aquele rio. Porém, Naamã muito se indignou, foi dizendo, eis que eu dizia comigo. Ele pensava, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Imaginava ele que seria desse jeito. Não são, porventura, Abaná, Farpá, Rio de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar nesse e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Irmão, olha o que ele pensava. Eu tenho que tomar banho num rio limpo para eu ficar limpo. Mas não é assim quando Deus está na causa. Você pode estar no fundo do poço, Ele te tira. Você pode estar no meio do lamaçal, Ele te tira. Lá no fundo do poço, para qualquer um, humanamente falando, vai ter que ter uma corda, vai ter que ter uma escada. Mas Deus não, Ele te puxa, Ele te traz à tona, Ele te traz em terra firme, porque Deus é Deus. E está explicado o que Deus faz, homem nenhum pode fazer. Glória a Deus. Então, chegando-se ele e os seus servos, e lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta te disse alguma grande coisa, porventura o faria, quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se carne de um menino, e ficou purificado. Quem pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Ele ficou purificado. Muitas das vezes, irmãos, nós não compreendemos. O pastor fala assim, vamos fazer. É o que vai fazer agora, em março, 21 dias de jejum de Daniel. Muitas das vezes eu pensava assim, tá? Que é 21 dias. Se Deus faz isso, faz agora. Se Deus faz isso, faz desse jeito. Cada propósito que Deus bota no coração do homem que está à frente da sua obra, é porque Deus quer daquela maneira. Amém, Jesus. Acredite nisso. Eu pensava também, para quem está na igreja? Eu posso falar na minha casa. Mas aqui é a casa de Deus, é a casa de oração, é aqui que nós buscamos a nossa força, renovamos a nossa força aqui dentro. Humanamente falando, eu te digo, uma brasa sozinha, ela fica acesa durante um tempo e se apaga. Você junta vários carvões e aquela brasa sozinha, ela consegue acender as outras. E assim o tempo de fogo aceso, de calor, é grande, porque estão juntos. É a mesma coisa hoje lá na casa do Senhor. Eu queria agora, nesse momento, depois dessas palavras, que você fosse para casa, refletisse muito bem. Antes, nós vamos fazer um clamor junto, buscando hoje a solução
consigo. Mas quando você sair daqui, você saia da igreja, mas não saia da presença do nosso Deus. Glória a Deus. Podemos buscar a presença de Deus, porque o homem está confiando no homem. E aconteceu isso lá no passado também, quando o rei recebeu a carta mandada pelo rei da Síria, ele enlouqueceu. Ele quase que entrou em loucura, ao ponto de que rasgar as roupas, se despir e falar: como eu vou resolver isso? Imagine um homem respeitado, Naamã, era assim, vencedor de várias batalhas, várias guerras, e chegar diante dele e ele não poder resolver o problema de Naamã. Sabe por que, meu irmão, ele se desesperou? Ele não tinha os olhos da fé, ele não tinha confiança no nosso Deus, ele não orava, ele não buscava a presença do Senhor. Por isso, ele ficou daquele jeito, achando que ele tinha que resolver o problema e não conseguiria. Vamos ler o versículo 7. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou, fez o quê? Rasgou seus vestidos e disse: sou eu Deus para matar, para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar um homem de sua lepra? Pelo que deveras verdade, peço-vos que vejam e busque ocasião contra mim. Olha, aquele rei achou que aquilo era uma afronta para ele, que o rei da Síria tinha feito aquilo para afrontar, para ele errar, para ele ser que não podia, e o rei da Síria vir contra ele. Mas quando nós chegamos diante de um homem de Deus, quando nós entregamos o nosso problema para Deus vivo, nós sabemos que a solução está ali. Porque se nós buscarmos o nosso problema em homens, em dinheiro, em condições políticas, nós não teremos a solução do nosso problema. Continuamos dizendo: sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, o mesmo Deus que está aqui, e você é homem de Deus, você é mulher de Deus, você tem a palavra na tua mão, você tem a promessa do nosso Deus, e ele disse que tudo nessa terra, nós, em nome de Jesus, poderíamos fazer. Então, onde está? Lá no 8. Mandou dizer ao rei: por que rasgaste o teu vestido? Deixa-o vir a mim, e saberás que é profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com os seus carros e parou à porta de Eliseu. Aí ele chegou no lugar certo, bem como você está hoje, dentro da casa do Senhor, no lugar certo para resolver os teus problemas. Então Eliseu me mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficará purificada. O homem de Deus determinou que na